Os últimos dias de abril de 2024 em São Paulo traziam previsões de altas temperaturas. Haviam informações de calor fora do normal no período. A cidade teve o quinto abril mais seco em 63 anos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, estava ganhando força uma massa de ar quente que, somada a um bloqueio atmosférico de alta pressão, impedia a chegada de frentes frias em muitas regiões. Pela experiência que nós tivemos ano passado, no mundo todo, no Brasil e localmente em São Paulo, foram 9 ondas de calor, 9 episódios. Tivemos episódios absurdos acontecendo em agosto, ainda durante o inverno, né? Aí setembro foi pior, outubro foi pior. Quando a gente achou que não tinha mais nada para acontecer, ainda veio onda de calor em novembro, em dezembro, enfim. Esse ano nós tivemos 4, pelo menos, se eu não estou enganada. No mínimo 4. Esse tempo seco em São Paulo contrastava com o cenário que os gaúchos começariam a sentir no sul do país. Em 27 de abril, último sábado do mês, uma forte chuva com granizo tomou Santa Cruz do Sul, no centro do estado do Rio Grande do Sul. A chuva se estendeu por dias e sobrecarregou as bacias dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí, que transbordando chegaram ao rio Guaíba. E assim, sem freios, as águas foram tomando tudo que tinha pela frente: bairros, ruas, casas e vidas. O que nos assusta atualmente é o seguinte: está muito mais rápido do que o previsto. Os modelos não previam que a gente ia atingir o ponto que atingimos tão cedo. Então, o que está acontecendo agora, e o que já aconteceu no ano passado, no mundo inteiro, era previsto para meados do século, 2030, 2040, 2050, e tudo isso já passou, já aconteceu, né? Então, esse desbalanço global do clima provoca essa sucessão de eventos simultâneos. Isso está muito além do El Niño, da Laninha, enfim, essas coisas, claro que têm algum efeito, mas nada disso aconteceria nessa proporção se não fosse a mudança global do clima. Segundo a Defesa Civil, a tragédia atingiu cerca de 478 municípios, desalojou mais de 400 mil pessoas, afetou mais de 2 milhões, feriu mais de 800 e culminou na morte de dezenas de cidadãos. Esses e outros dados continuam sendo atualizados em forma de boletins, disponibilizados no site do governo. Toda essa destruição, no entanto, não foi causada só pela chuva esperada para essa época do ano na região, mas também pelo desbalanço do clima. As enchentes lá são comuns e agora nós sabemos que houve todo um processo de aviso, um processo de planejar as preparações necessárias, fazer com que os diques funcionassem, etc., mas isso não foi executado. Às vezes isso não é executado e, infelizmente, por questões ideológicas e não por questões políticas, né? Política é uma coisa, ideologia está dentro da política, mas é outra. É muito importante essa articulação entre política, a legislação, a gestão e a ciência. Os 4 elementos têm que trabalhar em conjunto. As mudanças climáticas têm sido pauta recorrente na mídia e na academia, com consensos de especialistas em relação aos eventos extremos, como o aumento na intensidade de períodos de secas e chuvas, sobretudo ao fato deles se tornarem cada vez mais recorrentes. Então, eu acho que São Paulo tem muito a ganhar se ela conseguisse aplicar essas soluções baseadas na natureza. Mas não esquecer que essas soluções baseadas na natureza já fazem parte de uma coisa que vem de muito tempo, que vem, na verdade, da história do planeta Terra. E ela vai ser sempre a que vai dar a última palavra. Então, não adianta a gente ficar muito preocupado em, por exemplo, quando a gente vê essa situação que do Rio Grande do Sul passou, que tenha sido terrível, tenha sido uma tragédia, ter causado mortes, destruição, prejuízos, ela foi, na verdade, a natureza não pede permissão para a gente. Se ela tem uma água para cair causada por um fenômeno climático, de mudanças climáticas, aquela água vai derrubar aquele lugar. Então, a gente precisa estar preparado,
para conseguir minorar os efeitos disso. São Paulo, mais especificamente seu município, possui um plano de mudanças climáticas intitulado Plan Clima, Plano de Ação Climática do município de São Paulo, vigente entre 2020 a 2050. A preparação de cada cidade vai ter que ser local. Ela não pode ser uma preparação global. Eu posso levar algumas ideias de São Paulo para Belém e vice-versa. Mas Belém é muito diferente. Belém precisa ter o seu próprio plano de adaptação. São Paulo tem o seu próprio plano de adaptação. E mesmo aqui em São Paulo, se você pegar São Paulo ou Guarulhos, né? Por exemplo, Guarulhos está numa situação diferente do que está São Paulo. Se você for para Santos, para o Rio de Janeiro, assim por diante. Em menor proporção do que no Rio Grande do Sul, São Paulo, terra da garoa, teve e ainda tem, em certos pontos, problemas históricos com as enchentes. O primeiro capítulo do Plan Clima, aliás, traz um pouco do que contribuiu para isso, contando da fundação da megacidade, seu crescimento desenfreado e sua urbanização violenta. Ela foi uma cidade esponja. Tanto que o nome original da cidade, que os nossos habitantes originários, os que moravam aqui antes da chegada dos europeus, chamavam de Piratininga, que era peixe seco, porque como a cidade tinha essas grandes planícies de inundação dos rios, né, elas eram cheias e quando elas vazavam, ficava facinho pegar os peixes nessas lagoinhas formadas pelas várzeas. Então, na verdade, São Paulo era uma grande área esponjosa. O que nós fizemos foi justamente para perder a esponjosidade da cidade. Então, nós temos que voltar a ter a cidade como uma grande esponja para poder viver com mais qualidade de vida, com mais conforto, nessa grande bacia que recebe as águas, que é a bacia de São Paulo. Aqui onde o Alto Tietê, o Pinheiros, o Tamanduateí se confluem. O documentário Entre Rios também resgata a origem da urbanização de São Paulo e seu surgimento a partir dos rios Tamanduateí e Anhangabaú. Os rios e a urbanização são dois pontos importantes para se falar do problema das enchentes em São Paulo. Anualmente, surgem novas áreas suscetíveis às enchentes, com a urbanização desordenada de áreas alagadiças, próximas a cursos d'água. Na tragédia do ciclo das águas, o maior número de pontos críticos está na área do Ipiranga, por onde passa um grande trecho do rio Tamanduateí. Na natureza, os rios passam por ciclos de secas e cheias, porém, a urbanização da cidade tem uma responsabilidade maior por ter modificado o curso desses rios através de retificações e canalizações. Erroneamente, esses métodos eram considerados alternativas contra as enchentes. Uma coisa que é muito parecida, né, um fator que é muito parecido com o que acontece no Rio Grande do Sul, são pessoas vivendo em condições, por exemplo, em morros ou em lugares alagáveis, onde elas não poderiam morar, né? Isso aconteceu muito lá no Rio Grande do Sul e acontece muito aqui em São Paulo. Então, um plano de habitação, né, é urgente, né? Isso a gente tem de sobra. Nós temos gente muito boa que conhece muito bem o assunto nos vários níveis. Então, uma revolução na habitação hoje, eu acho que é fundamental. Conhecida hoje como Baixada do Glicério, a Várzea do Carmo, no bairro da Liberdade, sofre com alagamentos há décadas, sem solução. Baixada do Glicério, 10 horas e 4 minutos da noite, da quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Olha como está a rua. A demanda por espaços verdes na cidade vai ao encontro do conceito de cidades esponjas, criada pelo arquiteto chinês Kong Jiang-yu. A ideia das cidades esponja é a adaptação dos desenhos das cidades, tornando-as capazes de absorver água como uma esponja, forma que já acontecia antes da impermeabilização. O conceito aplicado mudaria a forma como lidamos com a água, usando soluções baseadas na natureza. Esponja, a gente está falando de um leque, de um cardápio grande
de opções que nós temos para usar. Então, nós temos desde os grandes parques, lagáveis ou não, enfim, as áreas que ficam lá em cima nas nascentes, nos mananciais, são todo parte de uma cidade esponja. Quando a gente chega lá embaixo, onde os rios recebem todas as águas, nós perdemos essa nossa várzea, que era a grande esponja. Então, nós vamos ter que recriar isso de várias maneiras, encaixando isso dentro do tecido urbano da cidade, que a cidade já foi construída em cima disso. Acho interessante, tem que ter mais, né? A gente tem que se prevenir antes de chegarem as chuvas mesmo, né? Na época do verão, janeiro, fevereiro, né? Eu tenho o efeito da mudança global do clima, que afeta tudo, em qualquer lugar, todo mundo, todos os biomas, todos os ecossistemas, e eu tenho uma sobreposição de efeitos que são decorrentes da urbanização. Né? Então, eu tenho um efeito de ilha de calor urbano e outros efeitos de aquecimento diurno da cidade que são fruto do padrão de ocupação que a gente tem nas áreas urbanizadas. Então, eu tenho um excesso de pavimentação, eu tenho menos solo permeável, menos disponibilidade de espaço para área verde, árvores principalmente, que fazem o melhor dos serviços ecossistêmicos para a regulação do clima. Então, em função do padrão de urbanização, que é inevitável, a gente não vai viver em cavernas de novo, né? Mas a gente pode ter desenhos melhores ou piores. Tudo isso tem que ser pensado. E aí, a arquitetura, eu já vi trabalhos, por exemplo, muito interessantes, onde são examinadas as formas das cidades para ver como você distribui as árvores, e fazendo essa distribuição de árvores de tal maneira que elas ficam menos vulneráveis, né, a tempestades muito fortes, né, porque uma árvore protege a outra. Quanto mais árvore você tiver, maior proteção você vai ter. Uma exploração da vegetação na cidade, porque a vegetação é o grande elemento que intermedia as águas com relação ao piso, ao solo. Então, quando você tem a vegetação com esse dossel arbóreo mais intensivo, quando você tem os estratos inferiores, você tem as superfícies vegetadas, você faz justamente isso. Quando você cultiva essa, vamos chamar, floresta urbana na cidade, nesses vários estratos e níveis, você gera um conjunto de amortecimento dessas chuvas, desse trabalho de cuidado com as águas. Estou lá no Parque do Povo, né? Mas onde eu moro mesmo tem bem pouco espaço verde, mas só o asfalto mesmo. São Paulo foi o exemplo, é o exemplo de uma cidade que não está preparada para as adaptações, as mudanças climáticas. Porque nós não estamos tocando também no outro aspecto, que é fundamental, porque a gente fala das águas apenas como parte de um excesso de água, como inundação. Mas a gente tem que conservar as águas também para os períodos das secas. A gente não pode simplesmente jogar fora essa água. A gente tem que usar essas águas. A gente fala de mudanças climáticas, que além do excesso ou falta d'água, é o problema do conforto. Vocês viram quantas pessoas estão morrendo na Índia pelas temperaturas absurdas que estão chegando lá? Se pensar em adaptações para melhorar a resiliência das cidades em função das mudanças climáticas na prática é desafiador, a situação atual do Brasil é preocupante até mesmo no papel. De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Jones dos Santos, ligado ao Núcleo Vitória da Rede Internacional de Pesquisa do Observatório das Metrópoles, das 27 capitais do país, incluindo o Distrito Federal, 15 não contam com o plano de mudanças climáticas, pelo menos não completo. O número é semelhante ao levantamento realizado pela agência pública. A tragédia no Rio Grande do Sul tem feito com que muitas delas se mobilizem para correr atrás do que já é considerado mais que um atraso, levando em consideração a quantidade de danos que poderiam ser evitados. Por aquele sistema antigo, que é esse que nós recebemos de herança dos últimos 100 anos, a ideia qual era? Era desaparecer com a água. Então, você fazia guia sarjeta, pegava a água e jogava numa boca de lobo, que caía numa galeria, e caía no córrego, e caía no rio. Então, você desaparecia com aquilo lá, parecia que você enterrava tudo.
Nós estávamos empurrando para baixo da ladeira, mas não estava resolvendo nada. Então parecia que você escondia o lixo. Então, de repente, se o lixo acaba na frente da casa do cidadão, quem sabe ele aprenda que ele não deve jogar o lixo na rua, né? Então é melhor ele aprender dessa forma na frente da casa dele, da rua dele, do que imaginar que está se livrando do lixo e enfiando galeria abaixo. Eu acho que hoje, eu vejo pelo menos, que as pessoas estão mais espertas. Elas estão começando a sacar que se elas não assumirem algumas mudancinhas de comportamento, você vai necessariamente ter que receber a conta no final.